Página Democrática. Para você que já me acompanha, meu muito obrigado. Peço que continue compartilhando meus vídeos. Para você que está me vendo pela primeira vez, caso goste, vá lá na minha página do YouTube, faça a sua inscrição, ative as notificações, deixe a sua impressão. Vai ser um prazer interagir com você. Ou então me acompanhe nesse universo das redes sociais. Dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. E essa semana tivemos a comemoração aí do aniversário da padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Aparecida. E lá no Santuário Nacional, durante uma das missas, né, o bispo de Aparecida, Dom Orlando, cunhou uma frase, né, na homilia daqui, repercutiu muito na imprensa, né, que pátria amada não pode ser pátria armada. E aí eu gostaria de trazer os meus irmãos cristãos à reflexão, principalmente os católicos, né, porque eu não quero falar assim todo o texto bíblico, né, o Velho Testamento aí tem vários aspectos que hoje moralmente, inclusive, são condenáveis, mas faziam parte da realidade histórica daquela época. Mas vamos nos ater aí na moral cristã, no Evangelho de Cristo, que é essa, vamos dizer, o que norteia a religião católica. Então eu vou pegar um trecho do Evangelho, né, que é quando Cristo vai ser entregue aos romanos, ele está lá no Monte das Oliveiras com seus discípulos, chega Judas com a guarda romana, ele é atraído com um beijo, e nesse momento Pedro desembainha a espada e corta a orelha do soldado romano. Bom, para reflexão, se Pedro, que é a pedra onde Cristo ergueria a igreja, desembainhou uma espada, significa, né, está intrínseco, que Cristo não era desarmamentista, porque se assim o fosse, Pedro não estaria armado naquele momento. Eu não sei se outros discípulos estavam armados ou não, mas vamos levar em consideração que nem todos estariam armados ali. Alguns sim, outros não. Então eles estavam armados não era para atacar ninguém, e sim para se defender e defender os seus, né? Então eu achei muito pouco cristã a frase do nosso Dom Orlando e acredito que esse tipo de pensamento não segue os preceitos da nossa Igreja Católica. Então, sinto muito, mas nesse momento eu não tenho como concordar com o nosso iminente bispo. Bom, seguindo, essa semana também tivemos um painel, né, um grande painel de médicos americanos que reunia diversas entidades médicas, tirando a recomendação que foi feita lá em 2016 para que as pessoas tomassem aí um comprimido de ácido acetil salicílico, o famoso AS, a cada 3 dias, a fim de prevenir, né, doenças cardiovasculares. E por que dessa suspensão agora, 5 anos passados, né? Porque se constatou que houve um aumento expressivo aí de hemorragias no trato digestivo e no cérebro, né, provocadas exatamente pelo uso desses medicamentos. Então, essa comunidade médica vem recomendando a suspensão imediata desse tipo de procedimento e recomendando que apenas, né, nos casos aí de doenças realmente existentes, através de recomendação médica, que seja aplicado esse tratamento. O que me faz lembrar que essa semana também o Ministério Público veio em cima do Conselho Federal de Medicina para saber o porquê que eles não estariam condenando a recomendação dos medicamentos lá ditos do kit Covid, né? E o que forçou o presidente do Conselho vir a público para falar que não é papel do Conselho Federal de Medicina fazer a recomendação ou a não recomendação de algum medicamento. Ele está lá exatamente para defender o livre exercício da profissão médica, a autonomia médica, né, a relação médico-paciente que é soberana. Isso não está na Constituição só de 88, isso vem lá da Grécia Antiga, desde Hipócrates. Quer dizer, então o Ministério Público, ele, através dessas pressões sociais que vem sofrendo, através desse verdadeiro pânico que se instalou nessa pandemia, ele vem tomando atitudes que são atitudes que fogem, inclusive, à própria prática democrática, à própria constitucionalidade. Não é por menos que o Congresso vem querendo fazer uma reforma dentro do Ministério Público, porque a gente sabe, por mais virtudes que o Ministério Público tenha,
todo o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. É lógico que eu, como cidadão, como você, eu desconfio sim dos congressistas, né? Eu não desconfio do meu, em quem eu votei, no candidato que está lá eleito e que é um grande parlamentar, mas eu desconfio de muitos daqueles congressistas ali, e quando se mexe em Ministério Público, a gente já fica com a orelha em pé. Mas a verdade é que nós precisamos discutir sim, porque destruir reputações, destruir empresas, destruir entidades, né, através de processos persecutórios, isso não pode acontecer dentro de um ambiente democrático. E essa questão que nós estamos vendo aí, que a ciência foi elevada à categoria de dogma de fé, né, onde ela não pode ser questionada. Aliás, eu fui suspenso de uma rede social porque postei um vídeo de um médico fazendo um questionamento. Isso é muito ruim para a nossa sociedade, né? Inclusive, o próprio Conselho Federal de Medicina, dentro das suas declarações, né, falou lá que defende a autonomia médica, que é a favor da vacinação, né? Ele se posta favorável à vacinação, tanto que fez campanha com dinheiro dos médicos lá pelo CRM, pela vacinação. Ele também se posiciona contra o passaporte sanitário, porque não vê qualquer efetividade nisso. Agora, é muito mais sincero a Fundação Oswaldo Cruz foi muito mais sincera quando ela defendeu o passaporte sanitário, que ela disse que nesse momento no Rio de Janeiro era importante manter o passaporte sanitário para incentivar a vacinação, por uma questão estratégica. Bom, nesse caso eu posso até concordar ou não concordar com a estratégia, mas a Fundação foi muito mais sincera na sua defesa, né? Não tem base científica nenhuma, mas o fato de você restringir as pessoas que querem ir se divertir ou querem ir a um local público, ser obrigado a apresentar o cartão, seria um incentivo à vacinação. Bom, nesse caso é discutível. Bom, temos ainda essa semana, mantém-se lá no Congresso, né, o presidente da Comissão de Constituição e de Justiça do Senado, lá, o Alcolumbre, impedindo, né, que se vá à votação, à sabatina, o nome do André Mendonça. Isso está criando uma série de constrangimentos, mas a gente consegue ver qual é a postura do governo em relação ao Congresso Federal. O presidente sentou, está esperando, a gente já vê que ele é um cara que não aceita esse tipo de pressão e vamos ver o que vai acontecer. Parece que à medida de Alcolumbre ele vai ficando cada vez mais isolado e esse ano de 2022, que seria o ano dele renovar o mandato, eu lamento, mas muito provavelmente ele não vai conseguir isso. Tivemos essa semana também uma bola fora do governo, né, que foi o corte no orçamento da ciência e tecnologia, lá na ordem de 93%. O ministro Marcos Pontes foi lá procurar o presidente da República. O presidente declarou que não sabia desse corte, muito provavelmente não sabia mesmo, mas o fato é que é gravíssimo, né, porque não foi um corte de 2, 10, 15%, que já seria, foi um corte de 93%. Então, nós esperamos que essa semana aí que entra, isso seja de alguma forma revista pelo Congresso. Afinal de contas, o Congresso também tem essa competência, né, de fazer emendas ao orçamento, então não é possível que isso aconteça. E essa semana, né, para a gente ver, definir as prioridades, enquanto a ciência e a tecnologia leva um corte de 93%, está lá se discutindo onde arrumar 300 milhões de reais para se instituir aí o vale absorvente íntimo para as mulheres carentes. Ou seja, o estado de bem-estar social é um saco sem fundo, onde retira de áreas estratégicas e fundamentais exatamente para fazer esse tipo de, vamos dizer, de caridade com dinheiro alheio. Afinal de contas, são os nossos impostos que pagam isso aí. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Um grande abraço e até a próxima.